Olá, você está ao vivo aqui no @CBN Oficial, o Instagram da CBN, na nossa série de entrevistas a respeito de espiritualidade em tempos de isolamento. Essa nossa série especial de conversas aqui no Instagram da CBN a respeito de uma busca ou de uma reflexão a respeito de espiritualidade. Esses dias as pessoas têm buscado isso em tempos de isolamento. Eu quero já dar oi aqui para o pessoal, a Maria Costa, o Cláudio, o pessoal que está já nos seguindo. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela companhia e pela possibilidade de reflexão. Aqui Paulinha Pellegrino, Vinícius. Gente, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde novamente. Israel, você também boa tarde, todos que participam dão seu alô aqui pra gente. E nessa nossa terceira conversa da série, nós já tivemos aqui o pastor Henrique Vieira, já tivemos aqui o Rabino Dudu, teremos muitos pensadores e pensadoras aqui para falar a respeito de como vem esse conceito de espiritualidade, e hoje nós teremos aqui o prazer de receber o pastor Ed Renekiewicz, que traz uma visão muito autêntica a respeito de ser um pastor evangélico, da religião e de todas as questões relativas a uma espiritualidade cívica. E isso eu vou querer entender um pouquinho melhor hoje, qual é o papel da espiritualidade nesse sentido. A gente já subverteu um pouquinho aqui nessas lives, né, nessas conversas, o conceito de espiritualidade. As nossas últimas duas conversas foram assim, e com certeza com ele não vai ser diferente. A gente vai poder trazer para vocês aqui um conceito muito autoral do que essa espiritualidade moderna nos dias de hoje e ainda mais em tempos de isolamento. Eu já vou adicionar aqui o pastor que já está com a gente. Ele vai entrar aqui e vai dar tudo certo. É sempre, gente, aquela expectativa na hora de adicionar o convidado. Oi, pastor, tudo bom? Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar com você e com todo mundo aí. Boa tarde para todos e todas. Você sabe que quando a gente anunciou que era você aqui hoje, nossa, choveu de mensagem falando a respeito da tua voz tão lúcida, no sentido dessa reflexão a respeito não só da espiritualidade da religião. E eu, como jornalista, eu sempre tenho muito receio quando a gente coloca a questão da religião perto da questão política, da questão cívica. Mas você fala sobre isso tão bem, eu dei um mergulho nas tuas palestras, na tua maneira de pensar, e eu acho que esse é um bom caminho para a gente conversar, para a gente começar a nossa conversa, falando a respeito do que você entende, ainda mais em tempos de isolamento, que as pessoas estão buscando tanto valor, né, ou repensando seus próprios valores. O que você entende, pastor Ed, por essa espiritualidade cívica, ainda mais nos tempos de hoje, tempos de isolamento, tempos em que a nossa atitude é tão política, né, em tudo que a gente faz? A ideia da espiritualidade cívica é levar a experiência religiosa para a arena pública. A grande questão é essa: como nós levamos a nossa experiência religiosa para a arena pública, especialmente num Estado laico, numa cultura pluralista, numa sociedade diversa, numa sociedade de muitas expressões religiosas. Como é que a gente leva a nossa experiência religiosa para a arena pública? E principalmente a ideia de que a religião ela não é uma questão de foro íntimo. A religião ela tem expressão prática, a religião tem expressão social, a religião tem implicação ética. A religião trata das relações humanas e das relações humanas na sociedade. Então, a religião não é uma coisa que se pratica no templo. Muito ao contrário, inclusive, na perspectiva cristã, a experiência religiosa ela acontece na arena pública, né? Ela acontece na praça, então não no templo, é na vida. Então, a espiritualidade cívica é essa pergunta de como é que a gente leva a nossa experiência religiosa para a arena pública. O que está muito na pauta do nosso país, né? Inclusive, como você disse. E na pauta, não só pela essência, mas também pela confusão, né? A respeito do papel da religião e da questão política. Como é que você vê? Você vê a religião como um treino ético? Aliás, a possibilidade de um treino ético, porque aqui a gente já tocou em conversas passadas, nas duas últimas conversas, com linguagem diferente, mas a respeito do fundamentalismo. O que isso quer dizer? A minha verdade é a verdade absoluta. Uhum. E por que, na tua opinião, isso seria diferente? Ou não?
O que você entende também por verdade, essa questão política? Como é que você vê tudo isso? Uau, quanta coisa, hein? Temos tempo, né? Bom, eu Olha, acho que a gente tem aí uma reunião para essa hora. olha, Pétria, verdade. Vamos começar pela verdade. A verdade, dentro da nossa cultura ocidental, é a exata correspondência da definição que se faz de uma realidade. A verdade é descrever corretamente fatos, fenômenos, coisas. Isso é verdade para nós, certo? A verdade tem a ver com a maneira como nós percebemos e descrevemos a realidade. Isso na nossa cultura ocidental. Dentro desse processo, a verdade ganha uma conotação muito importante do método científico. A verdade passa a ser aquilo que a ciência diz que é verdade, aquilo que eu consigo comprovar racional e cientificamente como verdadeiro. O que não consigo comprovar pela razão, pela racionalidade, pelo método científico, eu digo que é objeto de fé. E há alguns, que eu acredito preconceituosos e não tão esclarecidos, vão dizer que aquilo que a razão não consegue provar como verdadeiro pelo método é objeto não apenas de fé, como também de superstição. Então, a verdade, num primeiro momento, ela é aquilo que é objetivo, racional, compreensível, definível, etc. A gente confunde aí verdade com crença. Uma coisa é o que é, a outra coisa é o que eu penso que é. Uma coisa é o que é, a outra coisa é como eu consigo perceber o que é. Aqui, as minhas crenças não são necessariamente descrições corretas da verdade, descrições exatas da verdade. São as minhas crenças. São as minhas crenças, inclusive religiosas. Agora, já na tradição cristã, e isso é muito importante, a verdade não é uma ideia, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma descrição da realidade, das coisas, dos fenômenos. A verdade na tradição cristã é uma pessoa, é Jesus. Essa é a verdade na tradição cristã. Por isso, a verdade na tradição cristã tem muito mais a ver com uma relação. Se Deus é uma pessoa que se revela, que se mostra para nós cristãos na pessoa de Jesus, e a verdade para nós é isso, não é um conjunto de ideias. Então, para nós cristãos, a verdade tem tudo a ver com a qualidade das nossas relações, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. O problema é quando a gente sai da verdade na perspectiva cristã, que é ética, que é a maneira como nós nos relacionamos como seres humanos a partir da nossa experiência de Deus, e isso na tradição cristã está debaixo dessa palavra amor, dentro da tradição judaica também. Os dois maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus vai reinterpretar isso dizendo amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu amei. A medida do amor deixa de ser o amor próprio ou o amor a si mesmo, ou deixa de ser o amor na dimensão horizontal para se tornar um amor no padrão divino. Amar como eu vos amei. Então, a verdade da nossa tradição, ela é ética, ela é relacional, ela tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos. Mas quando a gente leva a verdade para o campo das ideias, das descrições dos fatos, das realidades, a gente leva a verdade para o campo das crenças. E o fundamentalismo é exatamente isso. O fundamentalismo é confundir verdade com crença e querer impor sobre os outros as suas crenças. E fazer isso, inclusive, de uma maneira violenta, de uma maneira agressiva, de uma maneira hostil. Tem gente que mata pelas suas crenças e fere o principal, que é a ética do amor. Então, é a verdade conspirando contra o amor. Isso é o fundamentalismo. E não apenas a verdade conspirando contra o amor, mas a minha verdade, a minha percepção da verdade, a verdade conforme a minha tradição religiosa.
Então, para a tradição cristã, a verdade é uma pessoa. A Uhum. verdade tem implicações éticas, porque ela tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos em amor. É isso? Não, perfeito, perfeito. E por que que a gente confunde tanto? E eu estou colocando a gente de uma maneira geral. Eu acho que a gente tem uma discussão muito grande no país, inclusive, a respeito dos perigos, né, da proximidade da religião com a política, por sermos um Estado laico, para não pendermos e sermos injustos quando a gente está falando de política. E por que que a gente se confunde tanto com esse conceito que você está me trazendo, pastor Ed Renekiewicz, e que para mim é tão universal, né? Para mim, independente da religião, o que você está me falando, inclusive independente se a pessoa acredita ou não num Deus, isso é universal para mim. Por que que a gente tende a confundir tanto quando a gente está falando a respeito dessas nossas crenças, do que a gente deseja como uma espiritualidade ou uma religiosidade? Eu acho que principalmente, Petra, porque as três grandes tradições das religiões chamadas abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões do livro. A gente tem um livro na mão. A gente tem, no judaísmo, existe a Torá e todo o comentário rabínico da Torá, né? A tradição de Israel é riquíssima nesse exercício de ler o livro, de interpretar o livro, de perceber que Deus se revelou num livro, num texto. Né? A Torá é o caminho de Deus, então a gente depreende o caminho de Deus num livro. A tradição cristã tem a Bíblia Sagrada, tem o Novo Testamento, além de toda a Bíblia hebraica, tem o Novo Testamento, então tem um livro, a Bíblia Sagrada. O Islã tem o Corão, tem a revelação com o profeta Maomé. Então, nós temos texto. E a gente confunde a experiência espiritual com a correta interpretação do texto. Porque se na modernidade a verdade ela vai para o campo da racionalidade científica, de interpretar o universo natural a partir do método, e aquilo que é passível de comprovação pelo método é verdade, nas tradições religiosas, o objeto de interpretação não é o universo natural, não é nem mesmo a história humana, é um livro, é um texto. E as pessoas acabam confundindo a experiência de Deus com a correta interpretação do seu texto autoritativo. Então, é muito próprio dos fundamentalismos isso. Eu falo da minha tradição cristã. Na tradição cristã, o fundamentalismo é uma leitura muito literal da Bíblia Sagrada. É uma apropriação muito literal do texto. Então, acho que a gente confunde a experiência da fé com a crença. Fé é confiança. Por exemplo, nós dois estamos aqui conversando com essas pessoas que nos acompanham carinhosamente, nos dando seu tempo, por uma relação de confiança. Você confiou que às 4 da tarde eu estaria aqui, eu confiei que você estaria também. Nós confiamos um no outro. Fé é isso. Crença é outra coisa. Crença é descrição de realidades. A fé é confiança em Deus. Não é crença a respeito de Deus. Há muita gente que crê coisas verdadeiras a respeito de Deus, mas não confia em Deus. Há muita gente que sabe muito a respeito dos textos autoritativos da religião, mas não tem uma experiência mística com Deus, não tem uma experiência mística com o Cristo, não tem uma experiência com o amor de Deus. Então a gente confunde fé com crença. E eu acho que isso nasce do fato de que a gente tem na mão um texto que a gente entende que é a palavra de Deus, é revelação de Deus. Então a gente tem que lidar com o texto. E aí a gente se pega, pastor Ed, nesses tempos, né? No ano de 2020, quando você fala a respeito dessas interpretações, desses textos, a gente se pega, às vezes, um pouco boquiaberto, talvez até num julgamento, de interpretações tão ainda medievais, tão antigas, já que o nosso pensamento evoluiu tanto. Você vê algum caminho, eu vou tentar explicar bem, algum caminho de aproximação dessa religião, da religiosidade com a ciência? Como é que você vê
a coexistência das duas, caminhando junto? Por que a gente vê tantas vezes a ciência sendo questionada por crenças religiosas? E isso certamente causa um mal-estar em muita gente. Me explica um pouquinho a tua visão sobre esse assunto. Voltando lá, então, A gente teve aqui uma... Para mim, pode- travou um pouquinho. Vamos ver então, se volta. Travou um pouquinho, mas acho que você nem estava começando ainda o raciocínio. tá. Então, olha, fazendo uma descrição simples, espero que não simplória, mas simples, a gente tem três grandes períodos. A gente tem a modernidade, mas antes a gente tem a Idade Média, ou a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Modernidade líquida, hipermodernidade, seja lá o teórico que se escolha como referência. Na pré-modernidade, o mundo ocidental tinha a igreja como centro e Deus no topo da pirâmide. O que Deus dizia era verdade, ou principalmente quem falava em nome de Deus detinha o monopólio da verdade. Correto? Choveu e a colheita foi boa, é porque Deus está feliz e abençoou o fazendeiro. Se a colheita foi ruim, é porque o fazendeiro fez alguma bobagem, Deus ficou bravo e castigou ele. Então, o mundo é explicado por bênção e maldição divina. Quando a gente chega na modernidade, vem a ciência, vem o método científico e diz o seguinte: olha, a igreja diz que é o Sol que gira em volta da Terra, mas não é. É a Terra que gira em volta do Sol. O sistema não é heliocêntrico, ele é solar. E aí, pelo método racional científico, comprova-se que a igreja estava errada. E aí a gente chega na racionalidade. Aí vem a pós-modernidade. A pós-modernidade é a afirmação de que há coisas que a ciência não dá conta, que a ciência não explica. Mas ali na modernidade criou-se um abismo entre aquilo que é objeto de fé e aquilo que é objeto de ciência. E criou-se uma noção equivocada de que a fé explica o que a ciência não explica. O que a ciência não dá conta, a fé resolve. O problema disso é que cada vez que a ciência explica uma coisa que antes não explicava, a ciência dá um passo para frente e a fé é obrigada a dar um passo para trás. E o que acontece no mundo chamado secularizado é essa ideia de que a ciência tem todo o monopólio da verdade e a fé foi condenada como superstição. Mas isso, na minha opinião, é uma construção muito inadequada da relação entre fé e ciência. Porque, primeiro, porque a ciência não tem essa autoridade toda, a ciência ela é mutável, a ciência evolui, a ciência se contradiz, a ciência se reexplica, enfim, a ciência... Não... Então, eu não vejo que uma explica uma coisa e quando uma não explica, a outra explica. Eu vejo que a ciência e a fé, ou a ciência e a religião, são olhares distintos de uma mesma realidade, de uma mesma situação. Exemplo simples para você. O médico que está hoje numa enfermaria de um hospital, num corredor de um hospital, ele tem ciência. Ele é um cientista. Ele acredita na medicina, ele acredita no método, ele acredita em pesquisa. Ele acredita na inteligência bioquímica, ele acredita em tudo isso. Mas para ele arriscar a vida dele num corredor de hospital, e os médicos estão hoje morrendo, as médicas estão morrendo, os enfermeiros, enfermeiras, os funcionários dos hospitais, eles estão morrendo, e não obstante eles continuam indo aos hospitais, isso não é objeto de ciência. Então, quando uma pessoa coloca um jaleco branco e entra numa enfermaria,
Ali tem ciência, ali tem religião, porque ali tem generosidade, ali tem solidariedade, ali tem compaixão, ali tem misericórdia, ali tem disposição ao sacrifício, ali tem o reconhecimento da dignidade da vida humana, ali tem cuidado, ali tem afeto, ali tem amor. E nada disso é objeto de ciência. Mas ali também tem respirador, ali também tem teste de Covid, ali também tem, enfim, ali também tem medicina, tem ciência. Então, as duas realidades, elas podem se dar as mãos, elas podem trabalhar juntas, e, na verdade, na minha opinião, trabalham juntas. Eu compreendo que é um grande equívoco jogar para a dimensão da religião e da fé aquilo que a razão e a ciência não explicam. Isso condena a fé à superstição e dá à ciência um status, uma estatura que ela não tem, porque ela também é dinâmica. E a ciência também exige fé, né, Petra? Exige Claro. fé, porque a tentativa e erro, a aposta, né, optar por um caminho, confiar Quantas naquele coisas foram processo de intuídas, né, pesquisa. pastor? Como? Quantas coisas que a ciência foi comprovar foram intuídas numa Foram fé primeiro. intuídas e foram feitas apostas. O que é? Eu confio que vai dar certo até que se prove o contrário. Isso é fé. Então não se faz ciência sem fé, não se faz ciência sem aposta, não se faz ciência sem confiança, inclusive confiança na própria inteligência do universo natural. A gente tem que confiar que a lei da gravidade não vai inverter amanhã, que a gente vai soltar uma caneta, em vez de cair, ela sobe. A gente confia nessa ordem do mundo natural. Então a ciência também é uma experiência de fé. E na tua visão, por que a gente procura religiões? Né? Porque no teu caso, se identificar com a Igreja Batista, como é que isso aconteceu? Por que alguém vai se identificar mais com o judaísmo? Apesar que o judaísmo já é uma coisa mais, né? Já tem já a comunidade, já tem uma história. Mas eu posso escolher ser hinduísta, eu posso escolher ser católico, cristão. Por que você vê essa necessidade de fazer parte de uma religião? Como é que é isso para você? A religião, ela é especialmente o horizonte da busca de sentido e significado. Eu entendo a religião como essa busca. Nós, seres humanos, nós somos seres agônicos, nós somos seres amedrontados, porque nós somos vulneráveis demais. Diante da imensidão do cosmos, diante da longevidade da história, de quantos bilhões ou milhões de anos existe esse universo. A gente é um farelo de uma das galáxias, né? A gente é um farelo cósmico, então a gente é muito vulnerável. E essa vulnerabilidade diante das forças do mundo natural, essa nossa vulnerabilidade diante de uma aleatoriedade, do encadeamento dos fatos. Por exemplo, eu estava dizendo para a minha comunidade que teve uma noite que eu acordei com taquicardia, eu acordei com sobressalto. Eu falei assim, ué, por que eu estou assim? E eu lembro do poeta bíblico, ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Né? Então eu perguntei, o que está acontecendo com você? Aí eu descobri que eu estava com medo. Eu estou com medo. Será que... Aí eu falei assim, será que eu vou pegar essa maldita Covid? Se eu pegar, eu vou ser um dos assintomáticos e vou ficar bom e nem vou saber que peguei? Se eu pegar, será que eu vou ter que ir para o hospital? Se eu tiver que ir para o hospital, será que eu vou ter que ir para a UTI? Será que vai ter respirador para mim? Será que eu vou morrer? Fiquei pensando isso de madrugada. E assim, que garantias eu tenho que isso não vai acontecer comigo? Zero, nenhuma garantia. Então, viver exige coragem. E diante da nossa vulnerabilidade, a gente busca, primeiro, a gente busca quais são os recursos de apoio e de sustentação da nossa sanidade psíquica, emocional, da nossa sanidade relacional.
Então a gente busca quais são as fontes, onde eu vou encontrar forças, onde eu vou encontrar suplemento para a minha coragem existencial. Então a religião entra aí. A gente explica, a gente busca também explicações. Por que, que o filho da vizinha morreu e o meu filho não? Ou por que, que o meu filho morreu e o da vizinha não? Por que, que essa criança inocente morreu e esse bandido levou 8 tiros e não morreu? A gente começa a tentar explicar o mundo. A gente começa a tentar explicar o inexplicável. Então, eu acho que a religião ela entra aí. Ela entra como o horizonte que oferece uma fonte de segurança, e a confiança em Deus é inigualável, é singular, e eu não estou falando apenas do Deus bíblico, eu estou falando de qualquer Deus. Uma pessoa que confia em algum Deus, ela fica empoderada. Pode ser que ela descubra lá na frente que a confiança dela foi inútil, porque era um Deus falso, que a tradição religiosa chama de ídolo. Uhum, Mas a perfeito. confiança em um Deus empodera pessoas. Então a religião entra aí. E segundo, a religião é um sistema de sentido. Como é que eu explico o mundo? E por que eu preciso explicar o mundo? Porque eu preciso tomar decisões, eu preciso decidir se eu saio de casa ou não saio. E aí eu tenho que apelar para as minhas compreensões e discernimentos do sentido do universo. E você vê, nos dias de hoje, pelo teu estudo, é claro que você tem uma linha, como eu disse, né? Você como pastor da Igreja Batista, mas cada um vai escolher o que lhe faz mais sentido e muitas vezes não vai escolher nada, né? Ou não escolhe nenhuma religião e a vida segue. Como é que você vê, de novo, a escolha por uma religião? É uma questão estética? É uma questão de fé? É afinidade por uma visão de mundo? Como é que você vê a religião? Eu acho que é tudo isso. E na Bíblia Sagrada tem uma expressão do apóstolo Paulo que é muito bonita. Ele fala que a igreja, que esse povo de Deus, digamos assim, a igreja é uma comunidade tão plural, tão diversa. Por que ela é assim? Porque ela manifesta a multiforme graça e sabedoria de Deus. E eu creio que Deus ele fala todas as línguas. Quantos habitantes nós temos no mundo hoje? Quase 8 bilhões? Então, Deus fala 8 bilhões de línguas. O fundamentalismo fala com sua tribo, mas Deus não é tribal. Deus ele fala todas as línguas. Então, voltando na minha resposta anterior, eu acredito que a religião ela é da ordem do sentido, e cada um vai encontrar sentido numa experiência religiosa, e as pessoas não encontram sentido, às vezes, em nenhuma experiência religiosa. Eu gosto muito do rabino Harold Kushner, quando ele fala dos ateus, ele diz assim, olha, em que Deus você não acredita? Me fala sobre ele, que talvez eu também não acredite nele. Então eu vejo isso, eu acho que os ateus, eles são pessoas que eles não têm sentido, eles não encontram sentido. Né? Outras pessoas, elas justamente elas têm fé porque elas encontram sentido. E outras não passam pela pergunta do sentido, e aí entra para o lado estético, o lado afetivo, o lado emocional. Tem gente que vai numa igreja barulhenta, tem outra gente que vai numa igreja silenciosa, tem gente que vai, acende incenso, tem outro que vai e faz batuque. A questão é que chega uma hora, Petra, que quando a vida estrangula a gente, que não tem como fugir disso, tem uma hora em que a gente grita. Nessa hora é que a gente descobre se a nossa tradição religiosa ou se a linha que nós seguimos dentro da nossa tradição religiosa, porque assim como existem vários judaísmos, existem vários cristianismos, vários islamismos, vários budismos, né? Então, tem uma hora em que a gente começa a se perguntar se a nossa tradição religiosa ou a linha que a gente segue dentro da nossa tradição religiosa está respondendo, está dando conta de nos sustentar existencialmente e se tem razoabilidade naquilo que está sendo dito. E é aí que acontece o famoso trânsito religioso,
E é aí que acontece a experiência da conversão. O que é a Tá. conversão? A conversão é uma expansão de consciência. Jesus fala do arrependimento. O arrependimento é uma expansão de consciência. Uma luz se acendeu para mim e eu enxerguei coisas que antes eu não via. Eu consegui desmascarar fantasmas que antes eu temia. Eu consegui explicar coisas que antes eu não explicava. E esse acender de luz, essa consciência expandida, gera em mim transformações. Eu não posso continuar vivendo da mesma maneira, porque eu já não sou mais a mesma pessoa a partir da nova consciência que eu adquiri ou que eu recebi. Então, a religião, eu acho que é esse caminho todo da peregrinação espiritual e que todo ser humano passa em algum momento por ele. De perguntar, aquilo que eu acreditei até hoje ainda me é suficiente? E quando a resposta é não, a gente começa a buscar outra tradição, a gente começa a buscar outra linha e a gente começa a buscar o sentido e a resposta. É Né? uma busca por a gente mesmo, pode ser? E isso tem a ver com esse período e o nosso tema da espiritualidade em tempo de isolamento. Porque acho que a gente está se questionando de maneira geral, né, sobre esse sentido. Né? A gente vinha numa onda e aí tem uma parada. Mesmo para quem não pode parar, né? É um questionamento a respeito da vida, do que rege a vida. E aí eu volto para o conceito do começo da conversa, que eu gosto muito, eu queria aprofundar isso ainda mais, mas queria deixar um pouco o teu pensamento florescer aqui nessa conversa, da espiritualidade cívica. Porque é um tema que me fascina de como essa espiritualidade ela pode ser mais do que uma fala religiosa, algo organizador, individualmente, de uma sociedade mais harmoniosa. Eu queria entender como que isso pode ser viável na tua visão. Uma sociedade mais harmônica, independente das crenças. Pelo contrário, que essas crenças que cada um tem, que cada um tenha, na verdade, independente de onde elas vêm, elas ajudem na nossa presença cívica, na nossa presença política, e não o que deveria ajudar a organizar, apartar ainda mais. Entende? Entendo perfeitamente. Acho que a gente está vivendo no Brasil um tempo de muita dificuldade de harmonia. Usando, por exemplo, a referência do Amos Oz, ele diz o seguinte: quando as religiões vão contribuir para um suplemento de paz na sociedade, para a humanidade? Ele diz: quando os moderados conversarem. Não dá para colocar um fundamentalista judeu com um fundamentalista muçulmano, islâmico, na verdade, com um fundamentalista cristão, para eles conversarem e se entenderem. Um vai explodir o outro. Agora, você pode colocar para conversar o grande contingente das tradições religiosas de pessoas moderadas, de pessoas equilibradas, de pessoas lúcidas, de pessoas que fazem a experiência religiosa pelo caminho da ética do amor e não pela ética da crença ou pela força do Deus poderoso, invocar o Deus poderoso, né? A religião do poder e a religião da crença contra a religião do amor. Então, quando a gente coloca os moderados numa mesa, é possível que exista um diálogo. Agora, o que está acontecendo no Brasil é um festival de fundamentalismos. De fundamentalismo religioso, de fundamentalismo ideológico, fundamentalismo político. O Brasil virou uma briga de gangues e uma briga de tribos, um negócio horroroso, escandaloso, de hostilidades e de uma binariedade que é muito danosa para a nossa sociedade. Você hoje no Brasil você só tem duas prateleiras que você pode estar. Ou você é contra o governo ou você é a favor do governo. Quer dizer, espera um pouquinho. Tem uma realidade que é mais complexa do que isso. Tem uma realidade que exige uma abordagem que enxergue de maneira multidisciplinar, que enxergue de maneira transversal, que enxergue todas as implicações dos fenômenos e dos fatos. Não é assim, eu sou contra ou sou a favor. Então, quando a gente tem hoje no Brasil, e falando do que você está perguntando sobre a espiritualidade cívica, quando você tem hoje no Brasil uma força evangélica que pretende se tornar hegemônica,
Uhum. Né? Isso é assustador para mim. Eu sou contra... Você assim, Ed, você é contra os evangélicos? Não, eu sou evangélico. Como é que eu posso ser contra evangélico? Eu sou evangélico. Né? Eu sou contra fundamentalismo e totalitarismo. Eu sou contra uma sociedade em que qualquer escola de pensamento, seja ideológica, seja teológica, seja religiosa, qualquer escola de pensamento que se pretende hegemônica e vertical, eu sou contra esse negócio. Da mesma forma que amanhã eu serei contra se uma maioria islâmica chegar no Brasil e quiser impor a sua religião, eu vou ser contra. Eu vou ser contra qualquer maioria que quiser impor sobre o outro. E isso É o como. é um... Você está me falando que não é o que você está fazendo, que é ser evangélico, ser cristão, ser católico, ser muçulmano. É o como eu sou, é isso? É o como eu sou, mas como também eu interpreto a sociedade em que eu vivo. A gente vive numa sociedade que fez um pacto social chamado Estado Democrático de Direito. A gente vive uma democracia, com todos os defeitos que a democracia tem, inclusive a nossa democracia. O Churchill estava certo, que é o pior sistema de governo fora todos os outros. Né? Então, a democracia, apesar de todos os seus defeitos, acredito eu que ainda é o melhor caminho. Um Estado democrático de direito. Um Estado onde as instituições republicanas elas se respeitam, elas se protegem, elas se equilibram, elas se tensionam. O judiciário, o executivo, o legislativo. Você não pode calar uma voz. Você não pode fazer com que um dos poderes seja o senhor de todos os outros. Né? Inclusive, o presidente da República ele é o chefe do poder executivo. Ele não é o chefe do Brasil, nós não temos um rei. Isso aqui não é um império, é um Estado democrático de direito. E a democracia não é o sistema de governo que faz prevalecer a vontade da maioria sobre a minoria. Não, isso não é democracia. Isso é totalitarismo. Isso é autoritarismo. A democracia é a sociedade em que todas as expressões do seu espectro social são respeitadas, inclusive, principalmente, as minorias. Porque se nós deixarmos as minorias à mercê da vontade das maiorias, as minorias serão esmagadas. Então, um Estado ele deve entrar no arbítrio do jogo e do conflito da sociedade para proteger a dignidade de todos os seus cidadãos. Mas a gente vive, por exemplo, num país em que nem todo ser humano é cidadão. Nem todo ser humano é cidadão. Né? O que tem de brasileiro, de pessoas nascidas no nosso país, e nossos irmãos e irmãs brasileiros, que o Estado sequer sabe de sua existência, que o Estado sequer sabe que eles existem, né? Então eles não são nem cidadãos. E nem todos os cidadãos se tornaram ou tiveram a oportunidade de ingressar numa nova instância que parece que o novo mundo maldito criou, chamado mercado. Então, nem todo cidadão é consumidor. Então, a gente tem uma sociedade tão desigual que há necessidade de que existam forças que protejam os nossos irmãos mais vulneráveis. Na Bíblia Sagrada, na nossa tradição, fala do órfão, fala da viúva, fala do estrangeiro, talvez o estrangeiro, uma tradução contemporânea, seja o refugiado. O órfão, a viúva e o estrangeiro, eles são pobres. Mas eles não são pobres porque eles querem. O órfão perdeu o pai e a mãe. A viúva perdeu o marido. Viveu uma tragédia. E dentro de uma sociedade patriarcal, uma mulher viúva é uma mulher abandonada na calçada. O estrangeiro ele está fugindo da sua terra
ou por uma perseguição, ou por uma guerra, ou por uma catástrofe, ou por uma tragédia natural, ele tem que sair da casa dele. Essas são pessoas que estão vulneráveis e a gente tem que cuidar delas. Agora, de onde a gente vai buscar substrato para dizer que a gente tem que cuidar dos vulneráveis? Nas tradições religiosas. Por exemplo, na nossa tradição judaico-cristã, na afirmação de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o ser humano carrega em si uma dignidade que lhe é intrínseca pelo fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus, que não interessa qual seja a raça, qual seja o gênero, qual seja a escolha de espectro social onde uma pessoa vai se incluir, onde ela acabou sendo incluída. É um ser humano igual a mim, igual a você, e ele deve ser respeitado, ele deve ser cuidado, deve ser protegido, e nós devemos nos proteger e nos cuidar mutuamente. Isso é da ordem da religião. Eu acho que isso é a contribuição para uma espiritualidade cívica. Um Brasil onde as minorias e onde os vulneráveis eles recebem um olhar que não é de bondade, os ricos bonzinhos cuidando dos pobres. É justiça. Na tradição cristã e na tradição judaica, as obras de caridade não são expressões da bondade humana, são atos de justiça. Na tradição de Israel, a Sedaká. Na tradição cristã, Jesus vai dizer isso quando você for praticar a sua justiça. As obras de piedade são atos de justiça. Então, isso é da tradição religiosa, isso é espiritualidade cívica. Na espiritualidade, a religião não é você ir no templo cantar música para o seu Deus ou fazer oração para o seu Deus. Isso aí é do espaço privado da experiência religiosa. A legitimidade da experiência religiosa, o fruto da experiência religiosa, ele se vê depois que você sai do culto. Uhum. A grandeza da sua experiência religiosa, ela se vê quando você vai embora da sinagoga, quando eu vou embora do culto. É aí que a gente vê se essa experiência religiosa ela está sendo legítima, se ela está sendo humanizadora, se ela está sendo libertadora, ou se ela é só um afago para a minha consciência, para eu me manter na minha posição de privilégio e exaltar minha própria virtude. Sei lá, eu estou falando muito, você me interrompe a hora que você quiser. Tá, eu não posso interromper você, mas você pode me interromper a hora que você quiser. Eu tenho certeza que é o que a nossa audiência quer ver, é a tua clareza da reflexão. E eu quero jogar, talvez seja uma das últimas questões que eu vou jogar para você desenvolver, porque quando você me traz esses conceitos, Ed, eu reflito a respeito da anestesia que a gente vive como sociedade, eu junto, né? Eu sempre gosto muito de falar isso, todos nós juntos, nós jornalistas, nós como sociedade, nós políticos, nós até líderes religiosos, que é uma anestesia para sentir a potência disso que você está falando. Porque eu percebo, às vezes, um movimento muito intelectual que a gente viveu como sociedade, talvez esse isolamento esteja chamando a gente para uma vivência real, uma vivência visceral, uma vivência corpórea, né, dessa instância política, social, da espiritualidade, que é sair da nossa anestesia de pensar num Deus, de pensar num culto e ir para essa ação. É a espiritualidade da ação, vamos dizer assim. Como é que você vê, e aí desse teu lugar é interessante eu te perguntar, né, de um pastor, assim como a gente está perguntando para o rabino, para pastores, a gente quer perguntar para padres, pessoas que estão nesse lugar, como é que é ajudar no teu processo pessoal da ação e no processo das pessoas que te buscam para um aconselhamento de ir para essa ação? De diminuir as diferenças. Somos diferentes, mas diminuir os abismos. Para que todo mundo possa viver essa diferença de maneira plena. E para a ação, Renê, como é que a gente faz essa mudança?
Eu penso que a gente vem de um tempo de polarização, né, que é muito batido, essa fala. O Brasil está polarizado, o Brasil está binário, o Brasil está isso, aquilo. Eu mesmo já falei aqui. Eu acho isso mesmo, infelizmente. A gente vem desse tempo aí de debates a respeito de ideias de como fazer uma sociedade mais justa, de conflitos, de crimes, de organizações criminosas, de corrupção. A gente está debatendo sobre essas coisas. Só que eu não sei se as pessoas estão prestando atenção e quantas já se deram conta que nós não estamos mais debatendo ideia nem crime. A gente está agora lutando pela vida. Eu estou lutando agora, primeiro, para continuar vivo. Eu tenho que ter uma atenção para continuar vivo. E eu estou como guardião da vida, não somente das pessoas que eu amo, mas do meu próximo. Quando eu uso máscara na rua, não é apenas para me proteger, é para proteger você. E eu tenho essa responsabilidade ética. E eu tenho esse imperativo moral divino sobre mim, que eu tenho que cuidar de você. Tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, tem que cuidar do meu vizinho. Então, hoje nós demos um salto, a gente não está mais debatendo ideia, a gente está cuidando da vida. Depois que passar isso, a gente pode dar um passo para trás e voltar a debater ideia. Mas agora a gente devia estar cuidando da vida, porque esse é o valor maior, é o valor que é comum a todas as tradições religiosas. Esse é o valor que é comum a todos nós, seres humanos, a vida. Então, eu acho que quando a gente começa a tratar a questão nesse nível de seriedade e nesse nível de sacralidade, a gente começa a agir. O agir é o álcool gel, isso é ação. O agir é a máscara. O agir é ficar em casa. O agir é respeitar. Eu tenho um constrangimento, eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho. Eu tenho um constrangimento e uma gratidão muito grande a essas pessoas que estão trabalhando para manter o mundo funcionando. O rapaz que chega de motocicleta para fazer uma entrega na minha casa, ele está trabalhando. Eu dar uma contribuição maior, uma gorjeta maior para ele do que eu daria em outros tempos, isso é agir. Dispensar o funcionário, deixá-lo em casa e continuar pagando o salário dele, se eu posso fazer isso, isso é agir. A gente acha que agir é distribuir 1.000 cestas básicas para a creche. Tá? Você distribui 1.000 cestas básicas para a creche e explora o pessoal que trabalha no seu condomínio. O pessoal que trabalha na portaria do seu prédio, você não cuida deles. E quando cuida, você cuida numa de se proteger desse povinho aí que vem da periferia para cá, para o meu condomínio, trazendo vírus. É ridículo, é desumano, é vergonhoso isso. Então, eu penso que a gente pode, eu tenho um amigo que fala isso, como salvar o mundo com um pequeno gesto de cada vez. A ação, ela começa quando a gente trata esse ser humano que está diante da gente como a pessoa mais importante do mundo. Essa é uma das falas muito lindas do Jimmy Carter, quando perguntaram a ele, presidente, quem é a pessoa mais importante do mundo? E ele respondeu, aqui está na minha frente agora. Isso é de uma dignidade, de uma grandeza. A pessoa mais importante do mundo é essa que está na minha frente agora. Aí começa a ação. Levinas vai falar que a ética começa no semblante do seu próximo. É assim que quando Jacó e Esaú se encontram, Jacó diz para o seu irmão, ver a tua face é como ver a face de Deus. Quando a gente descobre isso e cuida da vida humana com essa sacralidade, as ações de solidariedade, de generosidade, de justiça, elas começam a fluir muito naturalmente da gente.
Ed, mas isso é um treino para ser real? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes eu vejo o Hum, discurso, eu vejo isso mais intelectual do que, de novo, é, é visceral, né? Talvez do coração. é visceral. Mas é um treino. Eu tenho que treinar. Enquanto eu tô só intelectual, enquanto eu tô só na hipocrisia, eu continuo treinando, eu continuo tentando que isso seja Cara, real. você me Sim. fez lembrar uma história de um pregador inglês chamado John Wesley, que saiu da Inglaterra para pregar o evangelho nos Estados Unidos. E no caminho, no barco, teve uma grande tempestade e o barco, o navio, foi ameaçado de naufrágio. E ele ficou desesperado e apavorado. E ele percebeu no grupo, no canto do barco, um grupo de cristãos. E eles cantavam com a maior serenidade. E quando a tempestade passou, ele foi até o velhinho que estava ali no meio daquele grupo, o ancião, o líder espiritual do grupo, e disse assim: eu falo sobre a fé, mas eu percebi que você tem a fé. Como é que eu faço para ter a fé? E ele disse assim, o velhinho falou para ele: olha, meu filho, fale da fé até que você a tenha. E depois fale porque a tem. Então, eu acho que mesmo que os discursos eles sejam inconsequentes e quem fala não vive o que fala, se está falando aquilo que é digno, aquilo que vale a pena ser dito, essas palavras, elas podem ser sopradas por Deus e ganhar vida nos corações de quem as ouve. Então, o discurso faz parte, a gente tem que falar, e falar muito, Petri. A gente tem que falar, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. Então a gente fala, parece que bate num coração de pedra, bate e volta, mas tem uma hora que eu não sei por que mistério divino, essa semente de vida brota nos corações. E a Rola. fé viva, rola. E a fé viva, o amor, ele é contagioso. Porque se a enfermidade, se a doença pega, a saúde também pega. O amor também pega, a generosidade também pega, isso vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Eu tenho certeza que essa nossa conversa de hoje à tarde é uma semente que fica aí e que vai gerar mudanças de comportamento, mudanças de consciência, e a gente vai mudar o mundo, um gesto pequeno de cada vez. A Um gente dia por vai, vez. e a gente vai sair dessa para um outro mundo. Vai sim. Eu acredito. Renê, eu vou ver essa live acho que algumas 5, 6 vezes. Já estou te contando isso aqui. Eu queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, né? Quando a gente entrou em contato, você prontamente nos respondeu, o que nos deixa muito alegre, porque a intenção justamente é essa, de compartilhar visões de mundo, da gente entender como esse mundo é plural, como esse mundo é diverso e como isso é bonito, como isso é possível e como as visões dialogam de uma maneira tão profunda. Eu falei isso aqui para o Rabino Dudu, que foi o nosso último entrevistado na segunda-feira. É tão impressionante para mim que conheço pessoas, né, das mais diversas orientações, visões filosóficas, religiosas, e como para mim cada vez mais os discursos são tão parecidos, embora a linguagem seja tão diferente. Então isso me alegra muito. E assim como me alegra você estar aqui despendendo um tempo da sua tarde para conversar com os nossos seguidores e trazer tanta sabedoria para a gente, é uma alegria, viu? Espero conversar com você mais vezes. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você e com todo mundo que nos acompanhou. Que Deus abençoe a todos, abençoe a casa de cada um. Obrigado. Essa live, gente, a gente agradece muito. Essa live vai ficar 24 horas aqui no ar. A gente espera, né? Porque aconteceu já do Instagram mandar direto para o IGTV. Mas qualquer coisa, se você perdeu o comecinho e não vê ela nos stories, certamente ela vai estar arquivada no nosso IGTV para você assistir para sempre, assim como todas as conversas que a gente está propondo aqui nessa série de espiritualidade em tempos de isolamento. Ed Renê, um beijo para você, boa Obrigado, semana. um beijo.
Bons insights. Tchau, tchau. Tchau, até a Obrigado. próxima.